Doutor Fábio Fonseca, muito obrigado por atender o convite aqui da Rádio Bandeirantes. Bom dia para o senhor. Bom dia, Agostinho. É um prazer aí poder participar desse programa, né? E de primeiro plano, eu gostaria de deixar claro a todos os ouvintes ao programa e a todos que moram na região que a PM lamenta o ocorrido aí com o Sr. Valdemir, né? Inclusive, nós estamos acompanhando aí a cada atualização do seu quadro, ele continua no estado grave e às 14 horas vai ter um novo laudo médico para verificar se ele vai reagir bem, ele está estável, né? E se vai reagir melhor. E graças a Deus ele está estável, né? Então não houve nem piora nem melhora do seu quadro. E às 14 horas o Hospital do Campo Limpo vai emitir um novo laudo do estado de saúde dele. E como foi comentado, né? É um trauma esse tipo de ocorrência. E o que a gente tem que deixar bem claro à sociedade, né, que esse trauma é causado por esse tipo de bandido, né, que são fascínoras. Eles são pessoas extremamente violentas, agem aí covardemente, atirando em vítimas, né, que eles tentariam ali levar um celular, um pertence, alguma coisa ali, e atentam contra a vida das pessoas, né. Então a gente tem que colocar a responsabilidade no responsável, né, que é esse tipo de bandido que atua nas ruas aí, fazendo vítimas nesses casos, nesse caso específico, na frente de uma escola, né, na presença de crianças, uma atitude assim totalmente condenável por parte desses bandidos. Não tem dúvida, não dá para esperar nada melhor do que isso de bandidos. O que a gente espera é da polícia, né? A polícia é que tem que agir com eficiência, chegar antes. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil mesmo. Mas é o que a gente torce para acontecer, o que a gente espera que os nossos impostos que são recolhidos se transformem em segurança pública também. E aí eu queria saber do senhor, Major Fábio Fonseca, eu estava comentando que quando eu vi hoje pela manhã que temos policiamento hoje lá em frente a essa escola, eu fiquei satisfeito por um lado, né, porque de fato a polícia respondeu a esse apelo, mas fiquei incomodado porque isso aconteceu depois da tragédia ocorrida. Não dava para ter feito isso antes, Major? Não dava para ter evitado isso antes? Por que não havia policiamento lá ontem nessa escola, como não havia em tantas outras aqui da cidade? Então, Agostinho, o que acontece? Nós temos um programa dedicado às escolas. Para você ter uma ideia, na região do ocorrido de ontem, nós temos 81 escolas, né? Esse policiamento dedicado é um programa que se chama Ronda Escolar. Outros programas da polícia, Rádio Patrulhamento, ROCAM, RPM, também fazem apoio a esses casos, né? Esse caso foi um caso crítico que aconteceu ontem, e nós temos tomado várias providências, porque essa quadrilha ela não tem atuado somente em escolas, tem atuado em outras ruas, em outros lugares, né? Então a polícia está fazendo um policiamento específico para atuar, né, contra esse tipo de marginal, que é um marginal violento. No último mês, para você ter ideia, essa quadrilha confrontou nossos policiais por 2 vezes, né, em roubos muito parecidos com o que aconteceu com o Sr. Valdemir. Então, o foco da polícia é o combate a esse crime violento, né? Nós estamos readequando equipes, nós estamos trabalhando com horários, e é muito importante que a sociedade nos passe, né, o que aconteceu, o horário exato que aconteceu, porque nós fazemos análises diárias de ocorridos, né, e conseguimos redirecionar não só os policiais de ronda escolar, mas todos os outros policiais. A gente tem tido apoio do choque, do trânsito, até para que a gente possa fazer esses pedidos de reforço, até que a gente consiga ter o sucesso em prender esses criminosos. Nós precisamos da sociedade, e também a sociedade que tiver informações, né, pode nos ajudar em muito aí fazendo denúncia de onde estão localizados esses indivíduos, se alguém os conhece, porque o crime que eles cometeram é muito brutal, né? Atirar na frente dos filhos de um cidadão num pai é uma coisa extremamente brutal. Então a gente pede ajuda aí para quem puder fazer via 190 ou 191, denúncias de onde esses indivíduos se encontram, né? A gente já tem a nossa inteligência trabalhando, eles sempre fogem para 2 regiões de São Paulo, que a gente está investigando, porém eles conseguem, né, por estar com motos, em meio ao trânsito,
sair muito rapidamente dos locais e fugir. Se alguém tiver essas informações, por favor, passe para a gente. E nós estamos, sim, fazendo policiamento, né? Mas há efetivo suficiente? A gente não tem como antever onde vai acontecer o crime, né, Agostinho? Não, é lógico, né? É difícil saber que local será, enfim, a cidade é grande, imagino que o efetivo também não seja o suficiente. Aliás, sobre efetivo, sobre a quantidade de policiais sendo utilizados especificamente na ronda escolar. Nós recebemos o relato de um PM aqui, Major, ele não vai ser identificado por questões óbvias, ele mandou uma mensagem ontem durante a cobertura aqui desse caso. Vamos ouvir o que ele diz aí, porque ele disse que caiu muito o efetivo e ele confirma o que os nossos olhos já revelam, que está faltando policiamento nas escolas mesmo. Vamos ouvir aí. Então, diminuiu, né? Todo dia, toda semana, policiais pedem baixa, né? Então o efetivo tende a diminuir, né? Então, os que não pedem baixa e tem os que aposentam. Então, hoje em dia, se você for ver, a PM, ela mais aposenta policiais, né, do que entram, né? Então, esse número acaba não batendo. Então, você quase não vê mais ronda escolar nas ruas. Então, essas viaturas, elas acabam atendendo a ocorrência ou apoiam a ocorrência. E a critério de decidir qual escola tem ou não, aí geralmente é só com a administração da polícia mesmo. Alguns batalhões só que tem, não todos. O Major, está faltando, a constatação, o relato que a gente recebe de pais de alunos é essa, de que eles não veem mais aquelas viaturas no volume que viam antes. São viaturas, inclusive, identificadas com ronda escolar. A constatação na prática é de que está faltando o policiamento da ronda escolar. O que está acontecendo? Tem menos policial, tem menos viatura, são outras ocorrências que precisam ser atendidas. O que está acontecendo, Major? Então, Augusto, o que acontece é o seguinte, sempre que a gente tem um evento traumático como esse, as pessoas se voltam para isso, né? Mas eu posso te afirmar que aqui na nossa região, as patrulhas de ronda escolar, elas estão diuturnamente, né, trabalhando desde a manhã até o horário da noite. Como eu falei, é um número grande de escolas, né? Então, elas estão passando dentro de um cronograma de planejamento. E quando qualquer outro fato traumático, os nossos outros programas se complementam, né? Não tem nada que fale assim, só a ronda escolar faz isso ou aquilo, né? Nós temos um planejamento que todos podem se complementar. Então, a qualquer momento, né, para você ter uma ideia, a demanda de ocorrências para a ronda escolar, que a gente já tem uma dedicação exclusiva, é muito baixa, né? Então, são brigas de alunos, são pequenas desavenças, às vezes alguma discussão entre professor e aluno. Então, essas viaturas são dedicadas exclusivamente a isso. O número de escolas, né, na cidade de São Paulo é muito grande. Como eu passei anteriormente, só nessa região, são cerca de 81 escolas em pleno funcionamento. Pós-pandemia, né, as escolas voltaram a ser presenciais e os alunos voltaram para a escola, que é ótimo, né, que é uma rotina normal aí da pessoa. E o nosso policiamento escolar está atuando, sim, diuturnamente, né, nas escolas, recebendo recentemente viaturas novas, né, então são viaturas Gol, todas identificadas com o logotipo ronda escolar, para dar esse impacto visual para as pessoas, e estamos fazendo aí tudo dentro do cronograma, né? Agora, Major, quando o senhor fala em cronograma, o senhor falou, são muitas escolas, enfim. Quando o senhor fala em cronograma, o que quer dizer? Nem todas as escolas têm viaturas todos os dias, é isso? Na verdade, ela tem viaturas em certos horários. Nem todas as escolas conseguem ter o atendimento presencial no horário de entrada ou saída. Então, isso é péssimo, né, Major? Isso é péssimo, né? Como eu te falei, são 80 escolas, né? Então, para a gente fazer, se a gente tivesse que fazer todas as entradas e saídas, né? Então, por isso que a gente está atacando a causa do problema, que são os criminosos, né? Então, juntamente com a Polícia Civil, nós vamos prender essas pessoas que estão causando essa insegurança, porque seria humanamente impossível colocar em 3, 4 ou 5 horários, dependendo
do horário da escola de funcionamento, uma viatura exclusiva para cada entrada ou saída. O senhor precisaria de quantos homens hoje? Quantas viaturas a mais para cobrir? Não teria como nem fazer esse cálculo, entendeu? Porque isso tanto é que por isso que eu falo que os programas se complementam, né? Fora a viatura escolar ou as viaturas escolares, dependendo da região, isso é planejado estrategicamente pela polícia, a gente pode ter 2, 3 ou mais, né, na região, atuando, nós temos viaturas de outros programas que estão fazendo essa cobertura. Então, a pessoa está no atendimento 90, mas tem uma escola na região que ela faz o patrulhamento, ela passa por lá, ela para 5 minutos, verifica como é que está o problema do trânsito, às vezes precisa de uma orientação, né? As escolas, de forma nenhuma, estão abandonadas, né? Então, não é esse o sentido. Então, a gente está planejando isso e reiterando ainda mais para todos trabalharem em conjunto para voltar a essa segurança que sempre houve nas escolas. Então, Major, é lógico que a gente não tem como cobrar do senhor que aponta, né? O senhor tem o seu papel relevante, coordena o policiamento aqui na Zona Sul, mas lógico que quem define a estratégia e quem define se vai ser contratado mais policial, se vai comprar mais viatura, não é o senhor nem os seus colegas que estão cuidando cada um de uma região aqui de São Paulo. Agora, o senhor concorda, Major, que ontem não tinha viatura lá, quando aconteceu esse assalto. Não tinha viatura. Hoje tem, né? Hoje tem claramente por causa do clamor que aconteceu. E não estamos condenando por isso. Mas o senhor concorda que a chance de ter um assalto hoje nessa escola é quase nenhum? E se essa viatura saiu de um outro local para ir patrulhar esse colégio aqui no Morumbi, ela está desguarnecendo uma outra região, uma outra escola possivelmente. O senhor concorda que é cobrir um santo e descobrir o outro? Na verdade, Agostinho, a polícia ela trabalha com demandas, né? Nós temos demandas e nós sempre vamos trabalhar onde acontece o crime ou as manchas de criminais, né? Então, se houve um problema grave, como houve lá, nós vamos dar resposta de polícia nesse local. Uma coisa importante a gente falar também, e até um apelo para a sociedade, né? Para poder ajudar nessa questão de segurança pública como cidadão, um dado importante para a gente saber: 60% dos presos que a polícia prende em flagrante, por crimes patrimoniais ou qualquer outro, eles estão sempre gozando de um benefício da lei de execuções penais. Então, ele deveria estar preso, não está preso porque tem alguma brecha no sistema legislativo, tá? Então, ele deveria estar preso e não está, e nem tampouco está sendo monitorado. Você imagina se todos os criminosos que estão cumprindo penas em liberdade por benefícios legais estivessem sido monitorados. Eu posso te afirmar com certeza que essa quadrilha de ontem estariam com 4 tornozeleiras nas pernas e já estariam presos hoje, né? Então, há de se melhorar processos, né? Os nossos legisladores precisam trabalhar nesse intuito para melhorar isso também, e aí sim a gente tem um controle de marginais, né? Então, o marginal saiu da prisão por qualquer situação que seja, ou por uma audiência de custódia, ou por uma prisão albergue domiciliar, ou por uma liberdade condicional, que são todas legais, né? Que ele seja monitorado 24 horas. O senhor tem razão, Major, mas enfim, aí a gente tem que cobrar a gente tem que cobrar da gente. A gente vota muito mal como regra, né? Então a gente tem que eleger senadores melhores, deputados melhores, governadores melhores também, né? Presidentes melhores, tudo melhor. A gente tem que ser melhor. A civilização tem que ser melhor. Agora, como estamos falando com representantes da Polícia Militar, nesse momento a gente tem que cobrar uma eficiência da Polícia Militar. E eu repito, Major, não estou cobrando do senhor em particular. O senhor foi a pessoa definida para conversar com a gente e eu agradeço muito a sua atenção aqui com a Rádio Bandeirantes. Mas o senhor concorda que estamos cobrindo um santo e descobrindo outro? Porque essa viatura que está hoje lá na escola, ela estava em um outro local que possivelmente hoje está desguarnecido. Então, nós temos um conceito que se chama patrulhamento, Agostinho, para você ter uma ideia, né, de produtividade e eficiência. Só em 2021, o nosso batalhão aqui prendeu 1.159 pessoas. Dessas 1.159 pessoas presas, 74 delas estavam armadas, como o caso que aconteceu na frente dessa escola. Então, nós, como Polícia Militar, temos dado a resposta à altura para esses casos, né? Nós estamos empenhados, tanto a Polícia Militar como a Polícia Civil, em solucionar isso o mais rapidamente possível. E dentro do patrulhamento, o que eu tentei explicar,
e eu gostaria que você tentasse entender, né? Vou a gente tentar, pode prometo. focar, para não ter essa coisa, não, eles estão tirando o policiamento de um lugar e colocando no outro, né? Nós fazemos o que a gente chama de saturação. Quando tem uma área mais problemática em algum ponto específico, não que a viatura vai deixar de passar em outro, né? Ao invés de ela passar naquele ponto neofrágico, menos neofrágico, 20 vezes, ela passa no ponto neofrágico 20 vezes. E depois ela vai voltando para os pontos de menos calor, que a gente chama em manchas criminais, né? Que a gente trabalha isso diariamente, inclusive. Então, ninguém está desguarnecido, simplesmente a gente vai focar, né, para tentar resolver esse problema, porque esses criminosos estão sendo investigados há dias, a gente tem mais ou menos a região que ele trabalha, a gente infelizmente não consegue saber aonde exatamente eles vão atuar, né? Então, o crime, ele acontece pela chance que eles têm, né, de fazer qualquer tipo de ação. Mas a gente está trabalhando nas regiões que eles estão infringindo a lei. Tanto é que hoje pela manhã a gente não teve nenhum tipo de ocorrência na região como um todo, não só naquela escola, né? Mas toda a região ali, todo o Panambi, o Portal do Morumbi, o Morumbi, não houve nenhum roubo a ninguém. Nem a um pai que estava levando o filho na escola, nem uma pessoa que estava indo para o trabalho, nem ninguém num ponto de ônibus, né? E a polícia está trabalhando estratégias para que isso não venha a ocorrer mais. Ou que a gente prenda esses criminosos o mais rápido possível. Por isso que essa participação da sociedade também, além dessa cobrança de mudança de legislação, é muito importante. Porque às vezes alguém conhece esses bandidos e pode fazer uma denúncia anônima sem se identificar e a polícia prender esses criminosos. Porque eu acho que nenhum cidadão de bem concorda, que você levando o seu filho para a escola você tem que tomar um tiro. Acredito que a sociedade de bem não concorda com esse tipo de coisa de bandido, né? Nós estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o major da PM, Fábio Fonseca, que é o coordenador de operações aqui da região sul da cidade, ainda tratando desse assunto que é recorrente, né? Aliás, só um parênteses aqui, a gente está falando com o major que responde pela Zona Sul, mas isso acontece nos 4 cantos, né? Nos 4 cantos da cidade. Aliás, está valendo aqui. Tem casos todos os dias praticamente. Uma escola na Zona Norte, na freguesia do Ó, que foi assaltada 5 vezes, invadida 5 vezes na mesma semana. 5 vezes na mesma semana, né? Na freguesia do Ó, para dizer que isso não é uma particularidade aqui da Zona Sul da cidade ou de qualquer canto em particular, isso acontece na região metropolitana como um todo, enfim, é um problema seríssimo. Agora, Major, o senhor falou de programas, de planejamento, enfim, o governador de São Paulo, em julho de 2019, ele anunciou um programa novo para policiamento em escola, em que se contrataria policiais fora do horário de serviço. Até foi dado um número, 622 PMs de folga, né, no horário de folga, eles seriam contratados, além de policiais da reserva, especificamente para atender escolas aqui de São Paulo. Isso saiu do papel? Existe isso aqui, policial da reserva e policial fora de serviço cuidando de escola aqui na Zona Sul, que é a área que o senhor atende, Major? Olha, no Policiais da Reserva, esse programa a gente não tem ainda, deve estar em alguma parte legislativa de aprovação. Eu não tenho conhecimento disso profundamente, então não posso afirmar como é que está isso, né? Policiais que trabalham de folga, a gente tem 2 programas hoje na Polícia Militar, um que é estadual, que se chama DGEM, e um que é municipal, que se chama Atividade Delegada. Tanto um como o outro, eles têm os seus posicionamentos, né, dentro da área territorial de cada comandante. Isso é feito estudos, né? Então, o pessoal que está nas DGEMs na Zona Sul, a gente está fazendo também uma parte de segurança nesses corredores que levam a escolas. E, como eu te falei, são junções de programa, né? Então a gente faz sobreposição quando a gente tem uma área mais crítica, e quando a área está mais segura, mais tranquila, tem menos eventos, a gente diminui a sobreposição de policiamentos. Então, a polícia trabalha com essas estratégias. Ora, a gente faz sobreposição de vários tipos de programa, ora, a gente diminui alguns tipos de programa e mantém o patrulhamento. Então, a gente vai ter, de qualquer forma, em qualquer região, um patrulhamento.
E aí, se houver necessidade, com planejamento, a gente vai saturando esse planejamento, trazendo equipes de fora, né? Gostaria de agradecer ao pessoal do CPTran, que tem sempre nos ajudado, com a presença maciça, com motos, com viaturas de trânsito, fazendo bloqueios policiais, né? Então isso é muito importante para a gente. O pessoal do CP Choque tem vindo, a Rota tem vindo na área. Nós estamos, né, numa região de muito vulnerável, porque a gente tem pessoas de alto padrão, próximo de comunidades que têm muito problema e pessoas que beiram a miséria, né? Então, esses locais geram esses conflitos financeiros. Isso não é só aqui em São Paulo, como você falou, aqui na Zona Sul, na Grande São Paulo e mundialmente também, né? Então, é um conflito dos que têm muito com os que têm quase nada ou vivendo em situação de miséria. Infelizmente, isso gera esses crimes patrimoniais, né? Então, é muito constante isso e a polícia sempre trabalha com essas junções de todos os programas para dirimir esses resultados, né, e evitar qualquer tipo de coisa mais traumática. Agora, só para deixar bem claro, essa operação delegada a gente conhece, enfim, aliás, há quem discuta, inclusive, né, você utilizar o policial fora do horário dele, porque isso é o horário que ele tem que descansar, né? O horário dele tem que estar descansando com a família, enfim, fazendo esporte, dormindo, não trabalhando de novo, né? Ele trabalha no horário, depois trabalha fora do horário. Já há quem discuta a eficácia desse tipo de policiamento. Mas essa operação delegada, ela é usada em muitos casos até para evitar a ação de ambulantes. A gente vê isso, né? Policial no centro de São Paulo, tirando ambulante e tal, não sei o quê. Especificamente, operação delegada, policial fora do horário de serviço, para policiar escola, isso não tem. Então, a delegada é um convênio com o município, né? Então, geralmente, os policiais são empregados, né, em próprios municipais ou, às vezes, para trabalhar com comércio irregular. Então, ele é um apoio do policial, não é feito só em São Paulo, tem outras cidades do estado também que tem esses convênios, e aí cada cidade faz esse foco. Então, esse é um dos programas no qual o policial trabalha fora do seu horário de serviço. A Operação DGEM, essa é uma operação territorial, uma operação do Estado, né? Então, a Polícia Militar pega seus policiais de folga num horário menor do que eles trabalham no serviço, respeitando os descansos mínimos aí, para ele poder descansar depois do turno de serviço, e é um turno menor de serviço, né? Dependendo da região. E nessa Operação DGEM, o comandante daquela região, ele pode, como eu falei, ele pode usar esse policial sobrepondo os demais problemas. Aconteceu um problema em uma região, ele redireciona esse policial que vem a mais do que ele está planejado, né? Então ele é uma sobra de efetivo, né? Então ele coloca aquele policial para saturar uma região que está com problema, né? Para fazer um patrulhamento mais específico numa escola, ou numa região de escolas, né? Como eu falei, a gente tem 80 escolas só nessa região aqui do Portal do Morumbi. Então, tem muitas escolas, né? Então, a gente tem municipais, estaduais. A gente faz reuniões também com o pessoal da GCM, que nos dá um apoio muito grande nas escolas municipais, né? Então, são junções de força, né? Então, o Estado, ele vai juntando forças para tentar dirimir e resolver os problemas que vão aparecendo em segurança pública. Entendi. Major da PM, Fábio Fonseca, que é o coordenador de operações aqui da Zona Sul de São Paulo. Os bandidos de ontem que atiraram naquele pai, eles já foram identificados, Major? No momento está em investigação, né? Então foi recolhido para perícia no local cápsulas de munição .40, que provavelmente vão ser periciadas pelo nosso Instituto de Criminalística, e podem, né, dependendo do manuseio de armamento, trazer alguma digital ou alguma coisa. As motos que eles têm usado, geralmente são motos trail, né? Então o modelo de ontem era uma XRE, então eles, por estar com máscara e capacete, fica difícil esse reconhecimento visual do rosto da pessoa. Mas por características físicas, a gente recebeu várias imagens de outros momentos que eles atuaram separadamente e conjuntamente, são as mesmas pessoas, né? Esse quarteto ele tem atuado na região ali em alguns momentos, né?
E posso te garantir que a Polícia Militar e a Polícia Civil estão totalmente empenhadas em prendê-los. Mas eles foram identificados ou não, Major? Não entendi. Por enquanto, a gente não tem a identificação deles. Tá certo. Só uma última pergunta, se o senhor me permite. A viatura que está circulando hoje lá em volta dessa escola, ela vai ficar por lá até quando? Então, hoje nós vamos fazer um planejamento estratégico com relação a isso. Nós vamos manter esse policiamento e manter também o policiamento focado na causa, né, que são esses bandidos. Então, a gente vai manter o policiamento na região com as sobreposições, o quanto for necessário, né? O que é o necessário? A gente ter o sucesso, prender essas pessoas, né, voltar à tranquilidade daquele bairro, que essa rua era uma rua muito tranquila até esse acontecimento. Então, a nossa ideia, o nosso compromisso da Polícia Militar é fazer com que aquilo volte a ser o que sempre foi, né? Essa escola, ela foi inaugurada este ano, né? Então, que as pessoas possam levar seus filhos, buscar os seus filhos com tranquilidade e manter sua rotina normal de trabalho, deslocamento para casa, de forma tranquila e segura. Tá certo. Major da PM, Fábio Fonseca, muito obrigado pela atenção aqui com a Rádio Bandeirantes. Vamos cobrar da polícia, né? Não do senhor. O senhor é a ponta quase final dessa história, né? Porque a ponta final somos nós, cidadãos. Mas vamos cobrar do senhor pela estratégia que tem que ser montada e cobrar das autoridades. Porque quando se promete há mais de 1 ano e meio que teríamos uma operação especial com contratação de policiais fora do horário de serviço, policiais da reserva, e isso nem sai do papel, a gente precisa cobrar de quem prometeu. Major, muito obrigado pela atenção, até a próxima e bom trabalho para os senhores. Eu que agradeço, Agostinho. Bom dia a todos os ouvintes aí, muito obrigado pela oportunidade de esclarecer aí. Eu que agradeço.